Olá pessoal, muito bom dia a todos. Primeiramente eu queria desejar muita saúde física e mental para todos nós, nossos familiares, nesse momento louco de pandemia que estamos vivendo, rezando aí todo dia para que passe o mais rápido possível. Meu nome é Kleber Leal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre dois conceitos muito importantes para os nossos grupos de negócios, né? Um dos conceitos é a importância do convidado e o outro a teoria do VCR, que eu vou explicar mais à frente. Sobre a importância do convidado, eu gostaria de falar o seguinte: é muito importante para um grupo de negócios que sempre tenham convidados externos, né? Pessoas que não fazem parte do nosso dia a dia, porque os convidados, eles oxigenam a nossa reunião, eles dão um ar novo para o nosso dia a dia e eles são uma potencial fonte de negócios, tá? A gente não deve convidar somente pessoas que possam vir a se associar ao nosso grupo, tá? Então qualquer pessoa que a gente enxergue uma possibilidade de networking, tanto para a nossa esfera de contato, quer dizer, seria uma pessoa interessante para que a gente trabalhasse e estreitasse nos nossos negócios, quanto também uma oportunidade que ele venha a fazer negócios com membros do nosso grupo, com os empresários que compõem a nossa equipe, é muito importante. Então, quem é que nós devemos convidar? Nós devemos convidar todo mundo que possa ser interessante para gerar negócios para os membros, para gerar networking, para estreitar relacionamento com a gente, independente se aquela pessoa tem uma atividade fim que é concorrente com a nossa ou concorrente com algum outro membro do grupo. Nesse momento da reunião que o convidado participa, é um momento para a gente conhecer novas pessoas. Então é bacana, sempre é produtivo, sempre é interessante tanto para a pessoa que está vindo visitar, porque ela nesse momento principalmente, né, ela pode estar se sentindo isolada, sozinha muitas vezes, ou sem muitas esperanças. A gente pode sim trazer coisas boas e positivas para ela, quanto para nós do grupo, né? Ele pode ser uma pessoa que a gente venha construir uma parceria, um possível cliente, um possível, ou até mesmo uma pessoa para, no dia a dia, trocarmos ideias, trocarmos experiências. Então, os convidados são muito importantes e nós precisamos sim sempre trazer e dar oportunidade para outras pessoas participarem das nossas reuniões, independente da especialidade, tá bom? Esse é o primeiro. O segundo conceito que, pegando o gancho dos convidados e das especialidades que possam ser concorrentes com o nosso grupo, eu queria aproveitar para falar sobre VCR, esse conceito de VCR que a gente tanto estuda no BNI. VCR, visibilidade mais credibilidade é igual a rentabilidade. Por que, por exemplo, eu não me incomodo quando vem um convidado que tem uma especialidade como a minha? Porque ele não chega a ser uma preocupação direta, porque vamos lá, né? Eu estou comentando isso porque um dos nossos colegas no grupo na reunião de hoje ficou preocupado com essa questão de ter algum visitante concorrendo e oferecendo os seus serviços. Bom, primeiro que é legítimo, ele tem que oferecer os serviços dele, a gente está num grupo de negócios, já não tem problema nenhum quanto a isso, tá? E ele pode ter uma solução que um de nós não tenha. E isso vai ajudar aos membros e aos outros visitantes do nosso grupo. Mas mesmo que ele tenha uma especialidade que concorra com algum colega do nosso grupo, o quesito de VCR, o quesito de visibilidade e credibilidade, é um quesito que acaba sendo acaba dando pouco tempo para esse convidado trabalhar sobre VCR. Então vamos lá, VCR, visibilidade mais credibilidade é igual a rentabilidade. A gente aprende que, primeiro de tudo, quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente tem reuniões semanais no nosso grupo de negócios, justamente para que a gente se mantenha visível, para que a gente se mantenha em contato com os colegas. Tá? O segundo item é a credibilidade, e esse item de credibilidade é um pouco mais difícil de trabalhar. Não adianta apenas nós sermos vistos, mas nós temos que preocupar com uma série de coisas para que a gente conquiste e crie credibilidade, para que a gente se torne pessoas credíveis aos outros colegas. Então a apresentação é a primeira delas, eu preciso estar sempre bem apresentável, né, para uma reunião de negócios, eu preciso controlar
e para mim particularmente é difícil, controlar um pouco os termos que a gente vai usar, evitar brincadeiras, evitar alguns termos que possam ser prejudicial à nossa credibilidade. Eu preciso sempre estar pincelando sobre as soluções que eu ofereço, de como que eu ajudo as outras empresas, os serviços que eu entrego, as soluções que eu resolvo, e a partir daí, com o tempo, eu começo a construir a credibilidade, aquela curva de credibilidade que a gente estuda nos treinamentos, tá? Então, essa credibilidade se constrói com o tempo. Mesmo um convidado que seja concorrente com a gente, ele naquele momento em que a palavra é aberta, na reunião online agora, é depois do final da pauta da reunião principal, tem aquele momento que todo mundo conversa e fala, o que é muito parecido com o momento do café da manhã nas reuniões presenciais. Então, assim, se algum convidado falou do trabalho, do negócio dele, que bom, que bacana. É interessante ouvir, de repente ele pode ter uma coisa nova que é concorrente à minha, mas eu não estava atento. E mesmo assim, não chega a oferecer um perigo tão grande para todo mundo, para os membros do grupo, porque ele não tem tempo de trabalhar a credibilidade dele. Então, por exemplo, se eu preciso de um serviço de limpeza e manutenção para minha empresa, eu vou contratar um convidado que chegou hoje, que eu mal conheço, ou vou contratar um amigo do colega empresário que está comigo toda semana, que se esforça para fazer trabalho comigo, para gerar negócio para mim, para gerar negócio para ele. A gente está trabalhando no networking do dia a dia, em detrimento, quer dizer, eu vou deixar de contratar esse cara para contratar um convidado que eu mal conheço? Eu não vou, sabe? Eu vou focar aqui, a menos que você tenha algum problema com o determinado colega do grupo. Então não chega a ser, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então assim, a credibilidade, ela é conquistada com o tempo. E quando a gente junta a credibilidade com a visibilidade, aí sim eu começo a rentabilizar o meu negócio, né? Então o BNI, que é o nosso, enfim, um método que a gente escolheu, que a gente trabalha, a nossa instituição, a gente aprende isso, é com o tempo, não é da noite para o dia, não é numa reunião, a gente não está numa equipe de caçadores, a gente está numa equipe de construir relacionamentos, de evoluir a cada dia e com isso começar a rentabilizar. Então, pessoal, não se preocupem em convidar pessoas que sejam até mesmo da sua área de atuação, tá? Vai ser bom, vai ser bacana para o grupo, vai ser bacana, você pode gerar uma oportunidade para outro membro e vamos em frente, tá? Tem muita coisa boa, vamos seguir esse método incrível, testado por muitos anos no mundo afora, que certamente a gente vai ter muito sucesso. Tragam seus convidados, dê oportunidade para eles também conhecerem pessoas e trabalharem seus negócios. Desejo muito sucesso a todos, uma ótima semana e eu confio em você, espero que você confie em mim também. Muito obrigado, um beijo para a família, tchau, tchau.